pessoal, aqui é a Rutier do canal do Cálculo e se você quer aprender sobre valor absoluto ou módulo e intervalos numéricos, fica aí que hoje a aula é sobre isso. Bora? O que seria o valor absoluto? Ele também é conhecido como sendo módulo, né? Valor absoluto ou módulo. Ele é definido da seguinte forma: módulo de um número real, ele é o próprio valor se esse valor é positivo e ele é o oposto se esse valor for negativo. Geometricamente, o módulo representa a distância do número A até zero. Então, se eu estou aqui com 5, quem é o módulo de 5? É 5, tá? Módulo de 5 é o próprio 5, ó, é o próprio número se ele é positivo. O que significa? Qual que é a distância de 5 até 0? Ó, 5 unidades, tá? E qual que é o módulo de menos 5? Você pegar aqui, ó, menos 5. Qual que é a distância do menos 5 até a origem? É 5. Então, o módulo, como ele representa uma distância, gente, ele nunca pode dar um valor negativo, tá? Então, o módulo de menos 5 é 5 e ele representa a distância do menos 5 até 0. Tá? O que eu fiz com o menos 5 para ele virar 5? Eu peguei o simétrico. Quem é o simétrico de menos 5? Ó, simétrico. Simétrico de A. É menos 5. Que vai dar o próprio 5, tá vendo? Ó, simétrico de menos 5, tá? É muito importante essa afirmação aqui, ó. Que o módulo de A é a raiz quadrada de A ao quadrado. Porque distância, nós sabemos que é raiz quadrada, né, distância entre dois pontos. Então, a distância entre um valor e o zero, tá? Isso aqui é muito importante. Muitas pessoas vêm aqui, cortam essa raiz com esse 2 aqui, né, o quadrado com a raiz, e dá o A. E não é, gente, é o módulo de A. Tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, tá? Tá lá na playlist de polêmicas, dá uma olhada lá. Então, eu vou repetir, raiz quadrada de qualquer número real ao quadrado é o módulo desse número que apareceu, tá? Intervalos. Como que eu defino intervalos? Eu vou ter várias definições. Intervalo aberto, que eu defino assim, ó, ou assim. Então, tem essas duas formas de escrever. Ele consiste, o intervalo aberto, em todos os valores no interior entre A e B. Não considero o A e nem o B, tá? Então, quem que é o intervalo aberto que vai de 2 até 5? Aí eu coloco assim, ó, 2 até 5. São todos os números entre 2 e 5, sem considerar o 2 e sem considerar o 5. Por isso que eu coloquei, ó, todos os números entre 2 e 5. Tá vendo? Sem considerar as extremidades. O intervalo fechado, eu já considero as extremidades. Eu considero o 2 e o 5. Então, como que seria o intervalo fechado de 2 até 5? São todos os números entre 2 e 5, incluindo 2 e incluindo 5. Muitas pessoas aqui colocam bolinha aberta, bolinha fechada. Então, aqui seria assim, ó, bolinha fechada em 2, bolinha fechada em 5. Aqui seria bolinha aberta em 2, bolinha aberta em 5. Eu não gosto dessa notação com bolinha, eu prefiro essa assim, ó, com colchetes, né, parênteses, tá? Porque aí a gente já lembra, né, usa a mesma notação. O que são intervalos semi-abertos ou semi-fechados? É quando você fecha o A e deixa o B aberto, ó. Então, eu incluí o A no meu intervalo e não incluí o B. Então, eu tenho esse intervalo, ó, fechado em A e aberto em B. E vice-versa, eu posso deixar aberto em A e fechar em B, ó. Não considerei o A, considerei o B, certo? Intervalos infinitos, é a mesma ideia, só que agora eu vou pegar, não quero um intervalo que tenha uma restrição. Eu quero que ele vá para mais infinito, né? Que ele considere todo mundo depois, ó. Então, eu pego o intervalo que vai de A até mais infinito, ele consiste em todos os valores depois de A. X maior que A. Se eu quiser fechar em A, eu coloco e coloco aqui, certo? Em B, eu posso vir de menos infinito e chegar em B aberto, chegar em B fechado, tá vendo? Eu fechei em B. E eu posso também ter um intervalo que é a reta toda, ó, de menos infinito a mais infinito. Quando eu tenho esse intervalo, gente,
eu posso falar que a x pertence a R, que é o próprio reais. Então, ó, reais, ele pode ser visto assim, ó, como esse intervalo que vai de menos infinito até mais infinito, que é a reta toda, tá? A reta dos reais inteira. Vamos fazer alguns exercícios sobre essa noção de inequação, certo? Então, vamos começar aqui. Como que eu resolvo essa inequação? Você tem algumas formas de resolver. Eu vou começar resolvendo da seguinte forma. Eu quero isolar o x, então eu vou subtrair 3 dos dois lados. Então, eu faço, subtraindo 3 aqui, ó, 3 com menos 3, 0. Então, fica 7x menor 8x mais 9 menos 3, que eu subtraí 3 dos dois lados, eu vou ter 6, certo? Agora, eu quero isolar o x. Eu posso subtrair 8x dos dois lados ou subtrair 7x dos dois lados, tá? Então, eu vou subtrair 7x dos dois lados. Quando eu subtraio 7x aqui, eu tenho 0. Subtraindo 7x aqui, eu tenho x. Subtraindo, aqui eu continuo com 6, tá? Então, aqui eu subtraí 3 dos dois lados e aqui eu subtraí 7x dos dois lados, certo? Agora, eu tô com quase o que eu tenho, ó, x, eu tô com 6 aqui atrapalhando, então, eu posso subtrair 6 dos dois lados. Quando eu subtraio 6 dos dois lados, ó, eu tenho x maior que menos 6, tá? Então, a minha solução dessa inequação vai ser quem? Eu tenho menos 6, aberto, ó, porque o x não tá incluindo, não é maior ou igual. Eu tô falando que o x é maior que menos 6. Então, eu tô pegando todo mundo pra cá, tá? Reta dos reais. Como que eu escrevo a solução, ó? X pertence a R, tal que x é maior que menos 6, tá? Você poderia escrever essa solução assim também, ó. De menos 6 até mais infinito, tá? Então, o primeiro exercício é esse, bem simples. Vamos ver o segundo exercício. Agora, já é uma inequação que a gente chama de inequação simultânea. Primeiro passo, eu vou subtrair 3 em todos os lados, né? Em todas as... Vai ficar 7 com menos 3, 4. Menos 3 aqui, sobra 5x. 9 menos 3, 6. Tá quase bom. Eu quero é o x, não é? Então, eu tô com um 5 aqui. Eu divido todo mundo por 5. Vai ficar o 4 quintos menor que x, menor ou igual que 6 quintos. Qual que é a solução? É o intervalo que vai de aberta em 4 quintos, fechado em 6 quintos, ó. Então, é esse intervalo aqui. Como que eu posso escrever? Solução. Solução. X pertence a R, tal que 4 quintos é menor que x, menor ou igual que 6 quintos. Ou você poderia escrever também 4 quintos aberto, 6 quintos fechado, certo? Uma equação simultânea aqui. Vamos ver essa. Essa daqui é uma que as pessoas erram bastante. As pessoas geralmente têm um tal de multiplicar aqui cruzado, entender que debaixo do 5 tem 1, multiplica cruzado. Esse negócio de multiplicar cruzado, gente, pode até dar certo quando é igualdade, ou seja, equação. Quando é inequação, isso não dá certo, viu? Como que você tem que fazer? Subtrai 5 dos dois lados. Ok? Subtrai 5 dos dois lados. Tira o mínimo múltiplo comum, ó. X mais 7 é o mínimo, não é isso, ó? Mínimo múltiplo comum. X mais 7 sobre x mais 7 dá 1 vezes x. 1, x. Isso aqui tem 1, ó. Esse dividido por esse dá x mais 7 vezes menos 5. Menos 5, x mais 7. Tá vendo? Eu tirei o mínimo múltiplo comum. Faço a distributividade aqui, ó. X menos 5x menos 5 vezes 7, 35. Sobre x mais 7. Muito cuidado para não sair cortando, tá? Tem gente que corta esse denominador aqui. Não faça isso. X menos 5x menos 4x menos 35 sobre x mais 7 menor que 0. Isso aqui, gente, é uma inequação do tipo quociente.
Como que você faz essa inequação? Você separa em dois casos, ó. O primeiro caso, quando que um quociente é negativo? Quando a parcela de cima e de baixo tem sinais trocados, ó. Então, eu vou ter um resultado dando negativo quando numerador positivo e denominador negativo. Eu tenho o segundo caso, que é o quê? Numerador negativo e denominador positivo. Então, ó, quando eu tenho que o numerador é positivo, o denominador negativo, esse resultado dá menor que zero, ok? Então, eu vou fazer essas duas coisas, essas duas continhas aqui separadamente, gente, certo? Então, vamos ver como é que fica. Como que eu resolvo essa parte, ó? Eu vou somar 4x dos dois membros. Quando eu somo 4x aqui, fica menos 35, 4x. Divido todo mundo por 4, menos 35 quartos maior que x. Então, eu tenho uma primeira retinha, que ela tá falando o quê? Que eu tenho que o x é menor que menos 35 quartos, ó. X menor que menos 35 quartos, tá? Essa outra parte, subtraio 7 dos dois lados. X menor que menos 7. Então, o que eu tenho? A segunda parte. Quem que é maior? 35 quartos ou menos 7? Qual que é o maior deles? 35 dividido por 4 dá mais que 8, né? Então, eu tenho que o menos 7 é aqui. Menor, ó, x menor que menos 7. Tem um i aqui, então é a interseção dessas duas coisas. Então, a interseção é a solução, que vai ser de menos 35 quartos para cá. Então, os primeiros números que resolvem isso é de menos 35 quartos à esquerda. Vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Soma 4x dos dois lados. 4x. Divide todo mundo por 4. Então, aqui tá falando o quê? Que o x é maior que menos 35 quartos. Ó, o x é maior. Mesmo processo aqui, ó. X maior que menos 7. Subtrair 7 dos dois lados. Então, aqui eu tenho o segundo, que é aqui, ó. Menos 7, x maior. Qual que é a interseção dos dois? A interseção dos dois é de menos 7 à direita. Tá? Então, eu tenho duas soluções. Eu tenho essa possibilidade e essa possibilidade. Qual que é a solução da minha inequação? É a união dessas duas coisas. Então, a solução vai ser de menos infinito até menos 35 quartos, aberto, união com menos 7 mais infinito, tá? Eu poderia escrever isso assim, ó, x pertence aos reais, tá o quê? X é menor que menos 35 quartos, ou x maior que menos 7, certo? Ou porque aqui tem uma união, ok? Então, gente, muito cuidado com esse tipo de inequação, certo? Por último, vamos ver uma inequação do tipo produto. Como que fica? Mesma coisa. Eu tenho um produto que eu quero que dê positivo. Eu tenho duas chances, ó. Primeira chance. A primeira parcela é positiva e a segunda parcela positiva. Segunda chance, as duas parcelas negativas. Quando eu tenho duas parcelas ao multiplicar, duas parcelas negativas ao multiplicar, dá um valor positivo, tá? Então, eu vou resolver separadamente essas duas coisas, tá? Então, vai ser, ó, primeira coisa. Como que eu resolvo? X mais 5 positivo. Subtraio 5 dos dois lados, ó. E como é que eu resolvo isso aqui? Somo 3 dos dois lados, tá? Aí, coloco os dois na retinha, ó. X maior que menos 5. X maior que 3. Tem um i, então eu vou pegar a interseção. Qual que é a interseção disso? Maior que 3, certo? Então, eu tenho o primeiro resultado. Segunda coisa, mesmo processo, subtraio 5 dos dois lados e somo 3 dos dois lados. Então, eu tenho agora, ó, x menor
que menos 5, x maior que 3. Qual que é a interseção dessas duas coisas? É conjunto vazio, gente. Eu não tenho interseção aqui. Aqui, ó, desculpa aqui, ó, que tá errado, viu? Ó, tem um erro aqui. Vocês perceberam? Eu inverti o sinal sem necessidade. Então, aqui é x menor, tá? X menor que 3, ok? Desculpa, essa parte aqui, ó, não é verdadeira. E, na verdade, é pra cá, ó. Então, não tem conjunto vazio aqui, não. Então, na verdade, a interseção é o quê? X menor que menos 5, que é onde tá nos dois. Então, tem essa outra parte. Qual que é a solução, gente? Solução, x pertence a reais, ó, isso com isso, ó. Tá o quê? X maior que 3 ou x menor que menos 5. Você poderia escrever assim, ó, intervalo de 3 até mais infinito, que é esse intervalo, união com intervalo de menos infinito a menos 5. Então, muito cuidado, por causa de uma bobeirinha aqui, a gente ia errar aqui, ok? Até a próxima. E aí, gostou da aula? Se gostou, assista ao próximo vídeo aqui do canal e não perca nada. Vamos aprender sempre aqui. Deixe o seu curtir, inscreva-se e compartilhe com seus amigos para que esse projeto sempre cresça e floresça. Muito obrigada, tchau!